o direito de presidir uma tribuna livre. E eu caí naquele pinga-fogo e peguei homens de proa, como o falecido Horácio Millet, que era uma figura fantástica, né? E outros tantos homens que tinham mais experiência e sentiam muito mais os problemas da corretagem. E ontem eu não pude me estender devido a essa correria, mas eu queria fazer um agradecimento muito especial e recordar um pouco uma das coisas que eu achei mais bonita, e eu disse que tem coisas que não têm o seu momento. Porque tem uma frase muito importante que eu carrego na minha vida, que é de alguém que diz assim: nada é mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. Mas tem pessoas que têm alguma coisa muito mais na frente. E uma dessas pessoas chama-se Newton Molina. E o Newton idealizou uma tal de Reprev. Correu esse Brasil inteiro, unindo-se aos sindicatos corretores. Aliás, foi a primeira vez que houve uma união completa do segurador e do corretor, foi na Reprev. Você é o iniciador de muita coisa, mulher. Então eu me lembrava de vez de brincar, né, das pessoas que, até uma figura muito importante que faleceu, que foi morto até, do Armanhã, do Jairo Ramos, né, e tantos outros. E o Molina é um homem na frente. Então aquela ideia da Reprev deveria estar aqui hoje, embutida nos 18 sindicatos de corretores seguros e junto também com o sindicato das empresas de seguros. Né? Mas o Molina, você é um homem de muito na frente. Você tem que frear um pouquinho. Eu acho que com essa tua mexida no teu coração já deu para você frear um pouquinho, senão ir muito longe. Mas eu quero agradecer a presença de vocês e poder sentir do meu orgulho que eu estou tendo em recebê-los aqui em Foz do Iguaçu, nesse congresso. Eu gostaria de dizer que, por um motivo imperioso, a doutora Solange Vieira de Vasconcelos está com o seu pai na CTI de um hospital do Rio de Janeiro e não pôde comparecer. E para substituir, nada melhor do que o Newton Molina, que eu pediria que viesse à mesa. Como moderador dos debates, o meu particular amigo gaúcho, que hoje nos deu no almoço uma fantástica demonstração desse folclore, o Renato Becharamin, que é diretor da Líder Administração e Corretores Seguros do Líder Clube. E como o tema central, que é uma das coisas que nos preocupa bastante, nós vamos seguro pela intromissão, e o Sérgio Mota, dias atrás em Curitiba, brilhantemente, como sempre, mostrar para nós em gráfico a sua preocupação e a preocupação do mercado com as Unimedes da vida e com as cooperativas médicas no tocante seguro-saúde. Então, o tema de hoje, que é o corretor de seguros e o mercado de saúde. Nós precisamos estar atentos, como já dizia o Sérgio lá em Curitiba, para que nós nos preocupemos com esse mercado, que é um mercado sensacional e é um mercado que está aí pedindo para que o corretor bata a porta do segurado para contratar um bom seguro-saúde. Na primeira palestra, que é justamente dirigida pelo Sérgio Mota, a quem eu peço que faça parte da mesa, a dimensão do mercado de seguro-saúde e a competitividade dos planos de saúde e os de medicina de grupo e ou cooperativas médicas. Como segunda palestra, nós gostaríamos de chamar o Breno Cerqueira Leite, da Interamericana, Companhia de Seguros Gerais, que sente-se à mesa, por favor. E ele vai discorrer sobre a importância social e econômica do seguro-saúde, ponderação do seu custo na economia familiar. E os senhores bem sabem que é um problema realmente, nós, pais de família, quando nos damos de frente com um plano de saúde para acolhermos toda a nossa família. A terceira palestra com o caro amigo Armando Eric de Carvalho, vice-presidente da Bradesco, que eu peço que sente-se à mesa, por favor. O Armando vai tentar pintar, desenhar para vocês os vários desenhos dos planos grupais de saúde. E por último, meu querido amigo Evandro, né? Carneiro Pereira, pediria que sentasse à mesa, por favor. Que é Previdência Privada e Seguro-Saúde.
As razões dessa ausência não importam discutir neste momento. O que importa é realmente a constatação de que há um vazio e há, portanto, um mercado a conquistar, e a gente entende que o corretor de seguros é a principal alavanca deste mercado que está para ser conquistado. Então, é sobre este pano de fundo, é nesse cenário que se insere a ideia dessas pequenas palestras sobre saúde. Novamente, seguindo a mesma tese da previdência privada, o objetivo dos palestrantes certamente não é transmitir conhecimentos definitivos sobre o seguro-saúde, a não ser dar algumas pinceladas daquilo que é possível na área de saúde. A primeira palestra será do nosso companheiro Sérgio Mota, que eu, antes de passar a palavra, gostaria de dizer aos senhores que o Sérgio é engenheiro, tem mestrado em marketing, trabalha em seguros há 12 anos, é ex-diretor de marketing e produtos de saúde da Bradesco e atualmente vice-presidente da seguradora Roma. O tema do Sérgio é a dimensão do mercado de seguro-saúde e sua competitividade com os planos de medicina de grupo e os das cooperativas médicas. Aqui também, como no caso da previdência privada, o segurador e o corretor de seguros tem, na previdência privada tem o seu grande inimigo, os fundos fechados, né, que, se implantados numa empresa, interrompem o trabalho definitivo do corretor. No caso da saúde, o mesmo fenômeno ocorre naquilo que respeita os planos de medicina de grupo e de cooperativas médicas. No momento em que um plano de medicina de grupo ou de cooperativa médica é implantado numa companhia, se rompe aí o interesse do segurador e do corretor. E esse, na nossa opinião, é o trabalho que o segurador, junto com o corretor, tem que desenvolver para obstar o crescimento desses dois segmentos. É sobre isso que o Sérgio vai nos falar. Palminhas para ele, por favor. Bom, primeiro agradecer aqui a presença dos amigos que estão nos prestigiando e dizer da nossa satisfação, até da nossa honra de ser lembrado para tentar transmitir um pouquinho do que a gente fez durante alguns anos sobre a área de saúde, né? Hoje, a companhia que nós estamos formando, que é a seguradora Roma, ainda não opera em saúde, mas pela evidência dos números, não vai ter companhia que queira continuar a crescer que venha a desprezar esse mercado, tá certo? Nós não temos muito tempo, quer dizer, e um dos nossos desafios é tentar, nos 30 minutos que nos foram dados, tentar mostrar alguma coisa que nós fizemos recentemente para um curso de corretores nesse trabalho de catequese, que é tentar criar a consciência do corretor de seguros para a área de saúde, que nós fizemos recentemente com o Sindicato do Rio de Janeiro. Nós, na época de Bradesco Seguros, montamos um curso que foi um curso de treinamento efetivo de 22 horas de trabalho para corretores de seguro com o Sindicato do Rio de Janeiro, e a gente vai tentar conversar dentro do tema o que foi mostrado nessa oportunidade. É sempre bom nós começarmos pelo início, né? Esse microfone, como é que vai para lá? Que tem umas transparências para a gente passar por cima. Vamos começar pelo início. A gente tem chance de ferramentas de criar uma massa de informação para você. Está dando para ouvir bem? Ou é para gravação o microfone? Também é para gravação. Tem que ver a luz aí. Bom. Isso. Se apagar demais, o pessoal tem o risco de dormir, hein? Então vamos dar essa chance. Mas acho que está dando para ver. Com o pano de fundo, é importante que familiarizados com o tema não tem a informação precisa de como é a assistência médica no Brasil, né?
A assistência médica no Brasil, nós listamos ali que entidades, tanto do setor público, seja a nível federal, a nível estadual, a nível municipal e a nível de iniciativa privada, oferecem, né? Então, a nível federal, nós temos o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência e Assistência Social, o SIMPAS, que congrega o INAMPS, INPS, IAPAS, FUNABEM, LBA, DATAPREV, enfim, e a própria assistência médica fornecida pelas Forças Armadas. A nível estadual, nós temos os institutos de previdência, sejam estaduais municipais, temos os órgãos das entidades de classe, que são os sindicatos, o SESC, que é a assistência patronal, e chegamos àquelas empresas que funcionam com o princípio do mutualismo, que são as beneficências, até chegarmos à existência da assistência médica dada pela iniciativa privada, que é o objeto da nossa conversa, que é composta das empresas de medicina de grupo, das cooperativas médicas, dos planos auto-administrados pelas empresas e do chamado seguro-saúde, que é o mercado em que nós operamos, tá certo? Bom, a única razão da iniciativa privada estar com essa taxa de crescimento que tem no mercado de assistência médica é uma razão por demais conhecida, quer dizer, a falência declarada da previdência, quer dizer, desses órgãos da área governamental, estadual ou municipal, em prestarem a assistência médica. Empresas de medicina de grupo, sejam as cooperativas médicas, enfim, sejam as diversas opções que a iniciativa privada encontrou como forma de atuar nesse segmento de mercado, tá? Então, é disso que nós vamos falar. Para efeito do público, para efeito do grande público, não existe muita diferença, ou não existe nenhuma diferença sobre... É que eu já estou há 4 meses sem falar de saúde. Só de doença. Só de doença, está certo. Mas, enfim, até lá eu pego o ritmo. Mas, para o grande público, não existe essa diferença de Unimedes, de Amil, ou da Golden Cross, ou do Bradesco, ou de Sul América. Para o grande público, na cabeça dele, existe a possibilidade, existe a necessidade de um atendimento que não o oficial. Quer dizer, essa diferença tem muito na nossa cabeça. O grande público chama isso tudo, essas diversas formas, de seguro de saúde, tá certo? Bom, quais são as formas hoje mais cristalizadas? Continua, né? Bom, medicina de grupo. O que é a medicina de grupo? A medicina de grupo a gente pode caracterizar como empresas prestadoras de serviço que têm uma rede própria e que mantém fornecedores de assistência médica credenciados. Quem são os fornecedores? São os médicos, são os laboratórios, são as clínicas de fisioterapia e são os hospitais. Isso é a chamada medicina de grupo. São empresas prestadoras de serviços que atuam com redes próprias e com fornecedores credenciados. Depois nós temos as chamadas cooperativas médicas. As cooperativas médicas, o médico não é empregado, não é credenciado. O médico é sócio da cooperativa, ou seja, o médico é sócio. O laboratório, o hospital, a clínica de fisioterapia, essas são credenciadas, né? Hoje, para a gente ter uma ideia do que as cooperativas médicas representam, hoje existe 1/4 da população médica atuante no país faz parte de uma cooperativa médica. Quanto menor a cidade, quanto menor a região, mais forte, mais intensa é a presença da cooperativa médica. E a cooperativa médica vende também seus planos, seja a nível individual, seja a nível de grupo, de pequeno grupo, de grande grupo, seja o grande risco, o pequeno risco, enfim, a gente vai detalhar isso. É a cooperativa médica. São as Unimedes que existem por aí. Hoje tem
mais de 3,5 milhões de participantes, de usuários desse sistema. Depois nós temos aquilo que hoje é muito difundido, em especial nas grandes empresas multinacionais e em algumas estatais, que é o chamado autoprograma. O que é o autoprograma? A área de benefícios, ou a área de recursos humanos da empresa, desenha um plano de benefícios para a sua organização, estabelece benefícios e formas de custeio, vai aos fornecedores, faz com eles convênios e passa-se a ter o autoprograma. Por que surgiu o autoprograma? Surgiu fundamentalmente porque surgiu em função da qualidade do nível de insatisfação dos prestadores atuais. Porque uma empresa não vai ocupar gente, não vai ocupar seu capital, seus recursos para uma atividade que não seja a sua atividade fim. Isso hoje é bastante proliferado em grandes organizações, em especial as multinacionais. O sistema de reembolso é uma outra forma de autoprograma. E os planos por administração. O que é um plano por administração? O plano por administração difere, basicamente, das empresas de medicina de grupo, do seguro-saúde que nós vamos falar, e das cooperativas médicas, pelo conceito de risco. Os planos, quando se faz um plano por administração, contrata-se alguém para administrar os benefícios de assistência médica mediante uma taxa de administração. Mas o risco é da empresa. Ou seja, se num determinado mês, se numa determinada época, o volume de recursos necessários para atender aquela população beneficiada pela assistência médica crescer ou diminuir, o risco é da empresa. Não há transferência do risco, seja para a medicina de grupo, seja para o seguro ou para o que quer que seja. Quer dizer, os planos de administração, que para muita gente pode parecer uma panaceia, uma solução, já que se paga pelo que se usa, tem as suas limitações e tem as suas indicações. Como tudo, na área de assistência médica não existe uma receita pronta que seja a solução ideal para cada tipo de empresa. Então, esse é o contexto, é o mercado em que se insere, que existe em termos de assistência médica complementar. Complementar ou supletiva, porque complementa ou supre a carência que tem que existe hoje da Previdência Oficial. Bom, como é esse mercado em termos de número? Os dados que nós vamos ver aqui são os dados consolidados de 87, mas a gente já vai falar da estimativa de 89. Tá certo? Bom, em 87 existiam alguma coisa como 22 milhões de pessoas que se utilizavam da medicina supletiva. Veja, isso estamos falando de planos individuais, de planos grupais, de planos contributários, de planos não contributários. O que nos chama a atenção? Os senhores corretores viram ontem aquele projeto Marcos e aquele trabalho desenvolvido pelo CODISEG, que apontou como a informação de uma pesquisa recente que existiam 10 milhões de pessoas portadoras de alguma apólice de seguro. Quer dizer, o que dá como primeira grande conclusão para nós tirarmos? Quem está nessa massa de 22 milhões de usuários, tá certo? Quem está nessa massa, ou ele participa em um plano que a empresa paga uma parte, paga totalmente, ou ele paga por si. Ou seja, ele é um potencial comprador de outros ramos de seguro. Tá certo? Seja na empresa em que ele atua, seja a nível de pessoa física dele bancar um risco. Esse mercado, em 87, movimentou alguma coisa como 1 bilhão e 850 milhões de dólares. O número de 89, que se tem ideia, é alguma coisa próxima de 2 bilhões e meio de dólares. Ou seja, o mercado de assistência médica, para quem não sabe, cresce mais no Brasil do que o setor de informática, por exemplo, que é a área da atividade que mais cresce hoje. Quer dizer, as taxas de crescimento real do mercado de assistência médica nos últimos 3 anos é superior a 18% em termos reais. Quer dizer, o mercado de seguros, como um todo, todas as companhias
operando em todos os ramos, vai conseguir faturar em 89 e não vai ter crescimento real, vai conseguir faturar em 89 alguma coisa como 3 bilhões de dólares. Isso os senhores viram ontem também a informação que o Codiseg mostrou. O mercado de assistência médica sozinho, isolado, ou seja, o que pode ser um ramo de seguro, vai faturar alguma coisa como 2 bilhões e meio de dólares. Ou seja, o mercado de seguros nos últimos anos vem experimentando o quê? Um crescimento real negativo. O mercado de assistência médica, ao contrário, vem experimentando o quê? Um crescimento positivo. E a perspectiva desse mercado, qual é? A gente não precisa ser nenhum conhecedor da área de assistência médica para concluir que esse mercado só tende a crescer. Seja pelo que está disposto na Constituição, seja pela influência cada vez maior dos sindicatos. Qualquer sindicato de porte médio, assistência médica, faz parte do acordo coletivo, e seja pela consciência maior do empresário. Quer dizer, esses 3 fatores, sem a gente entrar em considerações mais do que vai acontecer aqui na frente, qual o regime que vai vir, quem vai ser o presidente, que política de distribuição de renda vai ser, sem entrar em nada disso, existem 3 dados concretos, que são esses que eu citei, que vão empurrar esse mercado para frente, que vão continuar a empurrar esse mercado para frente. Tá certo? Então, só o tamanho desse mercado nos deve fazer refletir. Agora, refletir mais, né? Refletir mais. Porque de onde é que vêm esses recursos? Desse montante de 2 bilhões e meio de dólares, nós podemos afirmar que alguma coisa entre 55% e 60% deste mercado vem do segmento de pessoas jurídicas. Quem são essas pessoas jurídicas? São os clientes dos senhores. Quer dizer, uma empresa, quando adota alguma forma de medicina supletiva, ou seja, é um benefício que exige um determinado nível de decisão de sua diretoria, ela já passou do benefício inicial, que é o benefício de seguro de vida. Ou seja, não tem empresa que tenha o benefício de assistência médica que não tenha a sua apólice de vida em grupo. Então, qual é o dado concreto? Na apólice de vida em grupo, existe a presença do corretor, existe a presença do segurador. No campo da assistência médica, nós não temos nem o corretor, nem o segurador. Esse é um dado concreto e muito objetivo. Ou seja, que mercado é esse? É o mercado de vocês. Quer dizer, o que falta? O que falta é o problema da oferta, é o problema do conhecimento para se levar o produto, para se falar no produto, tá certo? Bom, sob outra forma, a distribuição daquele, para a gente não ficar falando em dólar, que parece, né? Nós temos o seguinte, esse chamado mercado de assistência médica, as empresas de medicina de grupo detêm 55% deste mercado. As cooperativas médicas detêm alguma coisa como 30% desse mercado, e depois nós vemos os serviços médicos de empresas e o seguro-saúde ali muito modesto, muito pequenininho, com alguma coisa como 3%. Ou seja, praticamente nós não existimos no campo da assistência médica, né? Para nós termos uma ideia das empresas que atuam nesse mercado, apenas a nível de informação, se nós pegarmos a maior empresa de medicina de grupo, que é a Golden Cross, que tem mais de 2 milhões e meio de usuários, a Golden Cross, com um ramo único de saúde, operando apenas há 18 anos, fatura mais do que a terceira companhia de seguros, que opera em todos os ramos, que opera com milhares de corretores, que tem centenas de agências, que é Itaú.
Quer dizer, para a gente ter uma ideia, e que tem muito mais do que 18 anos, então tem 40 e tantos anos, tá certo? Então, isso dá uma amostra do que existe. Agora, é evidente que a posição da Golden, da Mil, de Interclinic, enfim, das empresas que operam, se deve um trabalho efetivo. Se deve um trabalho efetivo, a percepção da existência de um nicho de mercado e a ocupação desse mercado com o quê? Com o produto e com uma estratégia de venda e com o vendedor. Em cima de quem? Em cima dos clientes do mercado de seguros, tanto das seguradoras como dos corretores, tá certo? Então, esse é o quadro que dá a ideia do que é esse mercado. E da oportunidade que eu acho que a gente tem. Eu pedia só para acender a luz, já tem gente piscando o olho ali. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a outra parte do tema que nos foi solicitado, que é sobre competitividade. Quer dizer, o que a gente tem observado é que o nosso mercado de seguros parece que tem um pouco de excesso de tecnicismo e de financista, né? Quer dizer, sempre que se fala em competitividade, a gente quer logo saber qual é o melhor produto, qual é o pior produto, é melhor por quê que não, enfim. E é uma visão, um pouco de miopia no nosso entendimento, essa percepção. Porque competitividade, a gente quando pensar o que é mais ou menos competitivo, a gente não pode esquecer de falar, o produto não é o desenho, o produto não se encerra, ele não acaba nas condições da pólice. As condições da pólice é uma parte desse produto. Esse produto, quer dizer, a gente só consegue ter alguma coisa competitiva se a gente tiver preço, se a gente tiver distribuição, se a gente tiver promoção e se a gente tiver um produto desenhado em função do nosso público-alvo. Então, quando a gente fala em competitividade, é importante que a gente analise esses 4 fatores. E é o que a gente vai tentar fazer. Tá certo? Em relação ao produto, propriamente dito, nós tomamos a liberdade, e do tempo que a gente trabalhava no Bradesco, nós fizemos uma análise muito detalhada dos produtos de saúde que existiam no mercado, comparando item por item dos seus contratos, comparando os produtos do Bradesco, hoje os produtos da Sul América, que entrou no mercado recentemente, das outras seguradoras, que basicamente hoje a gente tem a Interamericana, que atua na parte de planos de empresa, temos a Cigna, a Generali parece que parou de atuar, né, Calvo? Enfim, continua? Que bom. Mas estava meio parado. A IOSP, enfim, nós montamos um quadrinho que detalha todos os itens do contrato, comparando esses produtos com as cooperativas médicas e com as empresas de medicina de grupo. Eu acho que é um pouco maçante para a gente detalhar isso, mas vamos distribuir para vocês. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: a nível de preço, vamos pegar agora o preço, a distribuição, a promoção e o produto em si. A nível de preço, eu diria a vocês que a gente, quer dizer, nós que estamos aqui do lado dessa barreira chamada de mercado seguro e não estamos competindo, nós não estamos sendo capazes, nós, seguradoras e corretoras, de atingir esse mercado. O preço não é a barreira fundamental, ou não é o fator inibidor da nossa ausência desse mercado. Quer dizer, você tem hoje, tirando as cooperativas médicas, que têm esquemas de atendimento em ambulatórios próprios em determinadas regiões, mas a gente viu que 55% desse negócio está nas empresas de medicina de grupo. Em relação às empresas de medicina de grupo, os planos que existem hoje no mercado de saúde não pecam pelo preço. Não é o preço o fator decisório numa contratação ou não de um plano de saúde. Quer dizer, existem hoje possibilidades de você modular coberturas e, em consequência, ter preços competitivos, tá certo? Onde eu acho que o nosso problema reside, e aí é uma tarefa para nós fazermos com iniciativas das seguradoras, com a iniciativa dos sindicatos, da classe em si, reside na distribuição. Quer dizer, a distribuição no sentido da oferta e no sentido de dispormos de pontos de atendimento. Não é?
Se nós pensarmos em termos de oferta, veja, nós temos hoje, ontem também ouvimos que existem alguma coisa como 20 mil corretores de seguro. O nosso seminário é uma prova evidente que não existem hoje no mercado 100 corretores de seguro falando em saúde, falando deste mercado que a gente viu, que é quase do tamanho de todos os ramos. Não existem 100. Não existem 100. E hoje, terça-feira, existem pelo menos 20 mil pessoas com uma pastinha debaixo do braço com o produto de saúde batendo na porta, oferecendo o produto de saúde. Quer dizer, essa é uma diferença fundamental. Quer dizer, a especialização, o conhecimento, o exército do vendedor. Tá certo? Quer dizer, então, a distribuição aí é uma diferença brutal. Não adianta eu, como segurador, conceber o melhor produto, ter o melhor preço, se eu não tenho quem leve, quem oferte, quem ofereça esse produto. Então, a distribuição é um ponto fundamental. E fundamental também nas possibilidades, nas modalidades de atendimento. Quer dizer, você tem realmente, seja a nível das empresas de medicina de grupo, seja a nível das cooperativas médicas, uma distribuição, uma abrangência em termos de atendimento que o nosso mercado ainda não possui. Então, a competitividade, no meu entendimento, está em cima da distribuição, não do preço nem do produto, e em cima daquilo que a gente chama de promoção. O que é a promoção? A promoção é o conjunto de ações que visam divulgar o produto, fazer com que a mensagem, o conteúdo, levantar a necessidade, criar a consciência e depois ofertar do produto chegue. Imagina vocês que a companhia de seguros, que mais investe em promoção, que mais investe em comunicação, em todos os ramos, tem como 1% da sua receita, ou um pouquinho mais do que isso, em termos de divulgação da sua imagem e dos seus produtos. Não tem empresa de medicina de grupo que invista menos de 7% da sua receita em comunicação e em promoção. Certo? Então, a ideia da competitividade, no meu entendimento, reside aí. Reside no conceito da oferta, da distribuição, dos pontos de atendimento e no esforço ímpar. Esse mercado, a nível de empresa, por exemplo, ele, assim como o mercado de previdência privada, e diferentemente do mercado de vida em grupo, por um plano de assistência médica, é muito mais difícil ela modificar o fornecedor da assistência médica. É muito mais difícil a decisão de modificar, pelas razões que vocês conhecem. O que não ocorre nos seguros de vida, tá certo? Mas que ocorre com mais intensidade ainda no saúde, na previdência do que no saúde, com o mercado de previdência privada. E a gente não pode se iludir do seguinte, quer dizer, quem quiser se dedicar a esse mercado, basta acreditar na ideia e trabalhar, não tem como errar. Mas não pode esquecer o seguinte, que esse conceito, esse pacote de benefícios, assim como ocorre em centros mais desenvolvidos, aqui também vai estar cada vez mais agregado. Apólice de vida, apólice de assistência médica e o conceito da previdência. Tá certo? Essas coisas vão caminhar cada vez mais juntas. Tá certo? Mesmo porque hoje existe um número muito grande de apólices de vida com cláusula de HO, que os senhores conhecem as limitações da cláusula de HO, que estão sendo substituídas por apólices de assistência médica. Substituídas por poucas seguradoras que têm essa cobertura ou por esse mercado que tem 20 mil cavaleiros batendo de porta em porta. Tá certo? Então, essa ideia da competitividade, eu vejo que reside na distribuição e no investimento em comunicação. Tá certo? Vamos ver agora, a título de um roteiro, que é uma pergunta que se faz com muita frequência, quer dizer, qual é o que é um plano ideal? Quer dizer, como é que a gente inicia uma discussão sobre um plano de assistência médica? Quer dizer, tudo começa, quer dizer, em qualquer negócio, não é no negócio de seguro, não é
no negócio de saúde, em qualquer negócio, o sucesso nosso vai ser maior ou menor em função do nível de informação que a gente tenha sobre o nosso prospect, sobre o nosso cliente potencial e sobre o nosso concorrente, tá certo? Quer dizer, sem informação não dá para trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é tentar conhecer a empresa sobre a qual nós vamos conversar sobre assistência médica. Então, isso tem que ter um roteirinho básico para me informar, tá certo? Bom, primeiro, que tipo de empresa é? É uma empresa que tem uma atividade industrial, é uma atividade de serviços, é uma mineradora, é uma serraria, porque para cada tipo de atividade você tem um determinado tipo de exposição, seja tipos de risco, em termos de acidente, seja próprias doenças, não é isso? As doenças que decorrem dessa atividade, tá certo? Quer dizer, eu conheci um caso em que alumínio, por exemplo, fabricação de alumínio, o problema do alumínio é queimadura, você tem que dispor, se você quer vender para quem produz alumínio um plano de assistência médica, o principal é dispor do cara que seja o craque na região em queimadura. E por aí vai, precisa a gente conhecer que tipo de atividade é. Outra informação, a localização dessa fábrica, desse escritório e a dispersão geográfica dela. Quer dizer, é uma micro-região, é um estado, é um país. Enfim, a gente precisa conhecer quantas são, que quantidade de gente eu vou trabalhar, qual é a relação em termos de dependentes, os critérios de dependentes, e por aí vai. E o fundamental, que recursos disponíveis essa empresa tem. Ela dispõe de um centro médico, ela dispõe de um ambulatório. Quem são as pessoas com as quais nós vamos lidar? Veja, o que eu estou falando parece uma coisa assim muito óbvia, mas o fato é o seguinte, os corretores de seguro ganharam um grande concorrente nesse mercado. Quer dizer, já existem hoje consultores de assistência médica. O que são os consultores de assistência médica? São empresas especializadas no campo de assistência médica que não estão interessadas em angariação, não estão interessadas em comissão de carteira, mas que fazem o quê? Vão ao cliente e desenham, juntamente com o cliente, com base num conhecimento anterior e informações sobre a sua empresa, um plano de assistência médica, que é o trabalho que o corretor faz. O corretor faz isso para outros ramos. Quer dizer, quando você tem uma apólice de incêndio, um risco de incêndio, cabe ao corretor desenhar o contorno dessa apólice, propor medidas que reduzam a taxação e procurar no mercado qual o fornecedor mais adequado com o melhor preço. No campo da saúde já existe isso, só que quem faz hoje são empresas de consultoria médica, que já existem. E aí fazem um mercado. Vão ao mercado e procuram quem é, desenha o plano, juntamente com o cliente, e procuram saber quem é que oferece, quem pode garantir aquele risco e oferecer a menor taxa, tá certo? Então, a informação é fundamental. Outra informação relevante é sobre a política da empresa, em relação a salários, em relação a benefícios, em relação ao cumprimento das leis, da legislação e, enfim, tem uma dezena que vocês vão receber de informações que são realmente relevantes. Outro dado importante é que tipo de assistência médica nós estamos pensando em ter, porque em muitas das vezes você vai conversar com outra diferença é que esse assunto de assistência médica caminha pela área de benefício e pela área de recursos humanos. E o nível de informação que vocês tenham para ajudar a solucionar o problema é um ingrediente importante. Se você vai tratar o quê? A empresa vai cuidar da medicina preventiva, vai cuidar só da medicina assistencial, vai cuidar também da medicina ocupacional, quer dizer, isso tudo faz parte de você propor uma solução mais ou menos adequada, tá certo? E entrando no campo específico dos contratos de assistência médica, existe um roteirinho muito simples, mesmo para aqueles que nunca lidaram com assistência médica, porque o negócio de saúde não tem nenhuma complexidade, não.
o ramo de assistência médica não é bicho-papão, precisa que a gente queira se dedicar um pouquinho e começar a praticar. Mas esse roteirinho que nós preparamos são os pontos que nós consideramos como fundamentais na discussão de uma opção, de um plano, de uma empresa de medicina de grupo, de uma cooperativa médica ou de uma empresa de saúde. Ou seja, todos esses pontos constam de qualquer contrato de assistência médica. E, em função da análise anterior, a gente vai ver o que tem mais peso e o que tem menos peso. Carência. Todo contrato tem uma cláusula de carência. É preciso esclarecer que tipo de carências existem, se elas existem ou não, para que tipo de evento. Tá certo? É um negócio importante. Segundo ponto, o que é dependente, o que é permitido ser caracterizado como dependente. As apólices variam. As empresas de medicina de grupo muitas vezes têm um critério, as cooperativas médicas outro e as empresas de seguro-saúde também outro. Então eu preciso definir juntamente ao estipulante, ao cliente, o que ele entende como dependente. Isso cabe ao corretor. Tá certo? A amplitude das coberturas. Não é? A amplitude das coberturas. Se esse meu contrato cobre doenças que existiam dos meus funcionários, ou a nível mesmo individual, antes da contratação de seguro, tem uns que cobrem, tem outros que não cobrem. Se cobrem as doenças crônicas, se cobrem as doenças congênitas. Porque isso tudo é ponto de discussão na frente, então tem que discutir antes. Tá certo? Os limites, que limites esse plano tem em termos de diárias por evento, em termos de diárias no período de tempo, e que valores são esses? Enfim, tem a abrangência dessa cobertura, se eu tenho estrutura para atender isso nacionalmente, regionalmente, são pontos a serem discutidos. Quando é que começam as coberturas? O preço, como vocês veem ali, é apenas um dos pontos, e o preço é sempre um argumento que a gente, na seguradora, dessa cobertura, se eu tenho estrutura para atender isso nacionalmente, regionalmente, são pontos a serem discutidos. Quando é que começam as coberturas? O preço, como vocês veem ali, é apenas um dos pontos, e o preço é sempre um argumento que a gente, na seguradora, encontra para perda de um negócio. Mas é apenas um dos pontos de discussão. Tá? E o preço, quando a gente fala em preço, tem que saber se é o preço por titular, se é diferente do preço do dependente, se varia por faixa etária ou não, se é preço único, e por aí vai. Periodicidade, os critérios de reajuste diferem barbaridade de um contrato para o outro. O reembolso é pagamento direto ao fornecedor, vai ser sistema de reembolso, que prazo leva, e por aí vai, enfim. Existe são 12 itens que qualquer contrato de assistência médica tem e que é em cima deles que a gente deve discutir. Tá certo? Você acende a luz aí, por favor? Enfim, não existe nenhuma receita de bolo, não existe o plano ideal. As soluções no campo de assistência médica têm mostrado que elas são soluções híbridas. O que é isso? É muito difícil você ter um único plano numa empresa que satisfaça todas as necessidades e todas as expectativas de todos os seus funcionários. Então é muito comum a gente ter mais de um fornecedor dentro de uma empresa. Mas, enfim, eu acho que o relevante e a mensagem que eu queria deixar para os senhores, primeiro, é a consciência de um negócio que nós estamos fora. Nós, corretores, nós, seguradores. Que é maior e que não leva 5 anos, vai ser maior do que o mercado de seguros. Não tem como deixar de ser. O mercado de saúde sozinho vai ser. Hoje, se juntar o mercado de previdência, que cobra alguma coisa como $500 milhões, com o mercado de assistência médica, já dobraria o chamado mercado de seguro. Então, nós estamos fora desse mercado. Quer dizer, essa é a decisão de cada um de nós, quer dizer, seja segurador,
de entendermos isso, nos prepararmos para entrar de forma competitiva, e competitiva é com produto, com preço, com distribuição e com promoção, e dos senhores corretores também de entenderem que esse é um segmento que merece a atenção de vocês, seja para venda a nível individual, seja para venda a nível de empresa. Quer dizer, agora, tem que se especializar no assunto. E não é bicho nenhum de sete cabeças. Precisa começar a praticar porque vocês têm um cliente. Quer dizer, vocês têm um cliente de automóvel, vocês têm um cliente de incêndio, vocês têm um cliente de vida em grupo, que são todos clientes de saúde. E que compram saúde, só que não compram na mão de vocês. A gente precisa entender esse negócio. Eu agradeço aí a atenção de vocês e eu estou à disposição aqui. Obrigado. Enquanto o nosso segundo palestrante se prepara, eu quero dizer a vocês que houve uma controvérsia entre alguns se nós devíamos fazer os debates concomitantemente às palestras ou fazer todas as palestras ou todas as exposições e depois promover o debate. Numa reunião democrática que nós não fizemos, né, decidiu-se que a gente vai fazer as palestras na frente e o debate depois, né? Exatamente. Nossa segunda palestra, que tem o tema de a importância social e econômica do seguro-saúde, ponderação no seu custo na economia familiar, será dada pelo Breno Cerqueira Leite, que é da Interamericana Companhia de Seguros Gerais. O Breno é administrador de empresa, tem cargo de gerência na Interamericana de Seguros Gerais, especializado em previdência privada e em saúde, é membro da Comissão de Comércio e Previdência Privada. A ideia da palestra do Breno, sob esse título da importância social e econômica do seguro-saúde, ponderação no seu custo na economia familiar, é tentarmos estabelecer uma medida de necessidade e de demanda desse produto. Quer dizer, não adianta ele existir se nós não for possível demonstrar a necessidade de demanda. Essa é a ideia da palestra que o Breno vai nos oferecer. Com a palavra, o Breno. Não vou usar transparência. Bom, a minha palestra, o meu testemunho vai ser de certa forma muito abreviado, porque o Sérgio já praticamente esgotou o assunto, quer dizer, realmente ele facilitou a minha tarefa, mas também me dificultou no sentido de achar alguma coisa para falar, né? Bom, o que a gente pode falar é que indiscutivelmente hoje cada vez mais o brasileiro médio vai ter que se voltar à iniciativa privada no sentido de se garantir contra os riscos de saúde, da assistência médica hospitalar. Se a gente constatar que nos países mais evoluídos a destinação nos orçamentos para o custeio com saúde, por exemplo, Estados Unidos e Alemanha Ocidental, que destinam 22% do seu PIB, e nós notarmos que o Brasil somente está despendendo 6 e pouco meio por cento, e a nova proposta de orçamento chega por volta de 7, alguma coisa assim, né? A gente constata que realmente o brasileiro médio ele vai ter e já está se voltando exclusivamente para o atendimento através da iniciativa privada. Outra constatação que o tema é bastante... tem que inventar orçamento no Brasil, uma coisa realmente que é praticamente impossível a gente se tocar no assunto, mormente no nosso segmento também, onde inexistem os números, não é? Todo orçamento, que é uma projeção futura, tem que ser baseado naquilo que já aconteceu. Então é difícil a gente extrair números e tentar, com segurança, estabelecer realmente uma visão. Algumas coisas foram anotadas. Naquela transparência que o Sérgio apresentou, da pesquisa da Towers,
Se a gente estratificar por atividade e tentar quantificar qual seria o prêmio médio, vamos chamar assim, o custo médio, nós teremos, por exemplo, na medicina de grupo, a média de custo por usuário daria por volta de 67 dólares, alguma coisa assim. Cooperativas médicas, 100 dólares, autogestão, 83 dólares, planos de administração, 83 dólares também, e um seguro-saúde estaria por volta de 93 dólares. Né? Isso já também dá uma constatação e derruba algum resquício que existe no mercado em se apresentar o seguro-saúde como algo bastante caro. Se nós compararmos aqui os prêmios de todas as atividades, nós vamos chegar à conclusão que eles são muito semelhantes. Há uma variação muito pequena entre o maior e o menor plano. Eles se situam quase basicamente na mesma faixa. Outro dado que a gente poderia tentar obter alguma informação seria o relatório da FENASEG que foi apresentado agora sobre as carteiras e os ramos, né? Se nós verificarmos lá no tocante ao seguro-saúde, prêmios emitidos até julho de 89, nós temos aí algo por volta de 125 milhões. Vai trocar fita. Muito. Time. Olha como está isso. Ok? Bom, esses dados agora de julho de 89, eles acusam na carteira de saúde prêmios emitidos de 125 bilhões, um crescimento real de 31,3, né? E nós, se projetarmos, estimarmos que hoje a carteira deve estar por volta de 1 milhão de segurados, alguém poderia me corrigir isso aí, considerando 800 mil em 87, vamos dizer que esteja por volta de 1 milhão de segurados hoje atendidos por seguro-saúde. Nós teríamos aí um prêmio médio por volta de 179 cruzados. É uma visão bastante simplista, conta de português, né? Bom, agora o problema que a gente veria seria o brasileiro médio poderia despender essa importância por mês? Não é um problema que ele necessita dos serviços, isso é pacífico, não é? Todos nós sabemos. Mas a nossa visão é que realmente, para que ele suporte sozinho esse custo, não seria muito viável pelo padrão e pelos salários que o nosso homem mais recebe. Então a nossa visão seria que o seguro-saúde, a nossa visão, veja, ele é muito mais viável se houver a coparticipação das empresas. Nós acreditamos que o segmento de saúde, ele vai realmente crescer e está crescendo mais em função dessa divisão de custos através de empresa e empregador. Indiscutivelmente, todos sabemos que o seguro-saúde, hoje, dentro das empresas, é um fator quase que necessário à manutenção da sua mão de obra e é uma exigência hoje dos seus empregados. Então, o problema seria realmente tentar dividir o custo através de contratação de planos junto às empresas. Agora, outro fator também que nós consideramos que seria um fator de facilitar as negociações do seguro-saúde seria justamente tentar mostrar qual é a finalidade do seguro-saúde e aonde ele se encaixa. Porque existe, acredito todos nós, topamos com esse fato, existe um grande desconhecimento do diferencial que existe entre seguro-saúde e assistência médica. Normalmente, os clientes, eles
reagem como se fosse a mesma coisa. Eu acho que a diferença fundamental estaria no sentido de que o seguro de saúde são os eventos que realmente as pessoas não conhecem, futuros, incertos, e não são programados. Então, uma das formas, talvez, que a gente pudesse viabilizar essa colocação é dizer que o seguro-saúde, ele está mais voltado para a medicina curativa e não para a medicina preventiva. E o que a gente tem sentido, de certa forma, é que existe hoje a possibilidade de se unir os vários tipos de assistência. Assistência médica, cooperativas, Unimedes e seguro-saúde trabalharem aliados. E nós diríamos que a vocação do seguro-saúde estaria muito mais presa a cobrir realmente os riscos, deixando a medicina preventiva a cargo do que existe no mercado, que são empresas especializadas em medicina, quer dizer, o nosso enfoque seria esse. Agora, no tocante a dimensionar o que seria o ideal, realmente eu acho que é praticamente impossível. Através da associação de empresa e empregado, o que se consegue no seguro-saúde é personalizar planos e realmente, através da massa que você vai trabalhar, você vai conseguir um custo apropriado para aquele segmento que você se dirige. Eu acho, Molina, a colocação seria essa. Fica para discussão. Muito obrigado. Nossa terceira palestra leva o título de Os Vários Desenhos de Planos Grupais de Saúde. Será oferecido pelo o Armando Érico de Carvalho, é administrador de empresas, tem mestrado em administração pela Michigan State University e é vice-presidente executivo de produção da Bradesco Seguros. O tema do Armando, os vários desenhos de planos grupais de saúde, é um tema bastante importante a nível daquilo que pretende-se com essa palestra, que é justamente conquistar o empenho do corretor de seguro para a tarefa, já que existe uma zona bastante cinza entre as três modalidades centrais de planos grupais, entre a medicina de grupo, as cooperativas médicas e o seguro-saúde. Não sei realmente o que o Armando vai nos oferecer, mas no bojo dessa palestra certamente deve ficar um pouco mais claro a diferença que existe em termos de contrato, principalmente, entre esses três modelos. Armando. Bom, muito boa tarde, ou boa noite. Está lá fora, já podemos dizer boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. E nosso Molina falou em verificar até onde é que essas áreas cinzas poderiam ser diferenciadas. Eu diria que, com muita certeza, nós vamos entrar nessas áreas cinzentas, porque, em parte daquilo que nós vamos dizer e apresentar, nós verificaremos que, a nível de companhia de seguros, nós hoje já estamos fazendo, ou desenvolvendo, ou tendo planos que muito se assemelham àqueles que as chamadas medicinas de grupo e cooperativas médicas comercializam. E, na verdade, esse é o espaço maior que as companhias de seguros têm que atingir. Eu, com algum pudor, devo dizer que vou fazer um pouco de comercial da Bradesco Seguros, até porque, dentro daquilo que nós vamos apresentar aí, no que diz respeito ao corretor de seguros, nós temos a pretensão de dizer que podemos oferecer aos corretores de seguros alguma coisa que eles possam chegar às empresas e oferecer do ponto de vista de produto. Eu quero me reportar um pouquinho, antes de entrar no específico, ao que o Sérgio Mota disse, porque ele condensou a coisa do ponto de vista do esforço, vamos dizer, mercadológico de entrar nesse mercado consumidor de seguro-saúde, ou de saúde. Ele mencionou o produto, e o produto nós vamos falar em 2 segundos aqui o que é que nós temos. Ele falou na propaganda, na promoção,
nesse particular também a companhia de seguro, as companhias de seguros podem oferecer alguma coisa. A definição do preço, pode chegar a alguma coisa que seja competitiva no que diz respeito ao que a concorrência oferece, mas existe, vamos dizer, o quarto aspecto dentro desses 4 pontos, em que só uma pessoa pode atender, que é a distribuição. E no nosso caso específico, de companhias de seguro, é o corretor de seguros. Aquele imenso mercado que foi apresentado, aqueles 2,5 bilhões de dólares, quanto os modestos 3 bilhões da totalidade dos outros ramos de seguros, nós só vamos poder entrar nesse espaço e ganhar alguma coisa na medida em que juntos, corretores, seguradoras, efetivamente façam alguma coisa. Quer dizer, porque não tem produto, não tem preço, não tem promoção que resolvam se você não tiver a distribuição. E a distribuição são vocês. Então, vamos agora entrar especificamente naquilo que seriam os desenhos e, com algum pudor, com os nossos comerciais. Nicola. Uma empresa, essa pirâmide é a tradução da estratificação social que você encontra, enfim, em qualquer lugar. Ela se reproduz dentro de uma empresa também. Então nós temos em cima, para apagar, se vocês dormirem não tem importância não. O importante é não roncar. Assim fica melhor. Eu grito, assim não dormem. Em cima nós temos então aqueles que seriam o corpo gerencial da empresa, né? Nós temos aqui até aquele gerente, supervisores, superintendentes, aonde o nível de interesse para o desenho do produto, para vamos dizer, esse extrato da pirâmide dentro da empresa, deve atender ao princípio da livre escolha. Ou seja, deve ser dado a esse grupamento a oportunidade de escolher o seu hospital, de escolher o seu médico, aonde ele vai fazer o seu exame, enfim, o desenho do produto, quando vai atender a esta camada, ou a estas camadas, deve traduzir esta liberdade de escolha. Nós temos aqui, só a título de exemplo, eu acho que não é relevante nós entrarmos nisso, mas dependendo do nível do plano que se compra, por exemplo, ali nós temos plano 100 ou 150, envolvendo 5 consultas por ano, a 100 cruzados cada uma, 1.000 cruzados de exame, 800 de fisioterapia. Isso é só de exemplo, quer dizer, a empresa vai, juntamente com o corretor, é importante que isso seja dito, com o corretor e com a companhia de seguros, desenhar ou escolher o plano que melhor atenda, no seu entendimento, às necessidades do seu corpo gerencial. Na parte, vamos dizer, na medida que você desce dentro dessa pirâmide, o que não quer dizer que também nós não possamos oferecer esse produto para todo o elenco da empresa, nós entraríamos dentro de um plano que ali nós estamos chamando de empresa funcional, que pela sua característica se aproxima, se não é idêntico àquilo que as empresas de medicina de grupo e as cooperativas oferecem. Ou seja, é um produto, é um plano onde você utiliza-se, além do processo da livre escolha, do chamado referenciamento de médicos e de hospitais. Só para exemplificar rapidamente aquilo que nós mencionamos no que diz respeito aos planos de livre escolha, nós temos aqui um questionário que rigorosamente não deve dar para ler daí, mas onde existe a solicitação de informações que vão permitir este desenho de um plano, vamos chamar um plano sob medida. Então, se este contrato vai ser contributário, parcialmente contributário ou não contributário, se nós temos inclusão automática de todos, as diárias, as despesas hospitalares serão sem limite, despesas médicas dentro de que nível de exames complementares, fisioterapia, enfim, há um elenco de informações básicas para o início de um processo de desenho de um plano de livre escolha.
Então, a rigor, este é o produto que as seguradoras venderiam. Nós desenhamos, então, um produto que pudesse dar aos corretores, e no nosso caso específico, a oportunidade, a possibilidade de concorrer com essas empresas que, na verdade, são as detentoras e que ocuparam com extraordinária rapidez e com muita competência o espaço dessa área de saúde, vamos assim chamar. Vou pegar o outro, por favor. Eu vou pedir que você fique de pé aí para fazer por parte, né? Então, aqui, nós vamos abordar rapidamente itens que nós entendemos que são importantes do ponto de vista do corretor na hora em que vende este produto às empresas. Veja que nós estamos aqui falando de um produto que tem como característica ou como características ingredientes que fazem com que ele possa competir com os produtos das empresas de medicina de grupo e cooperativas. No caso, nós temos opções, o lista de referência, embora o produto tenha essas características, quando você está tratando daquela camada mais, vamos dizer, de baixo da pirâmide, daquele extrato da empresa, na verdade, o que é importante é a possibilidade do funcionário, do empregado, ir ao médico, ir ao hospital, sem estar preocupado em tirar dinheiro do bolso, para depois obter o reembolso da companhia de seguros. Então, essa é uma opção que ele tem, né? Essa opção da livre escolha, ela fica limitada aos valores de reembolso pré-fixados. Então, acho que o que é importante é que o pagamento ao médico de consultas, isso é um ingrediente que nós reputamos importante, porque, na verdade, o que existe por aí é que o médico, ao atender a um segurado dessas empresas de medicina de grupo ou de cooperativas, via de regra, eles esperam de 1 a 2 meses para receber efetivamente o pagamento daquele serviço que eles prestaram. O que acontece a partir daí, e em alguns lugares, em algumas regiões, isso é patente de uma forma dramática até, você tem a transferência do fenômeno da previdência oficial, das filas do INAMPS, para as filas dos consultórios de médicos credenciados de outras empresas. Então, nós temos um sistema que paga em 24 horas ao médico. Acho que esse é um ingrediente importante do ponto de vista da certeza do atendimento bom àquele segurado. Esse produto, para mais de 500 vidas, oferece a oportunidade de cláusula de lucro, o que também, do ponto de vista de desenho de produto, é alguma coisa absolutamente inovadora e é um ingrediente a mais do ponto de vista do entendimento com a área de decisão das empresas. O Sérgio mencionou a questão da importância do exame do produto, do desenho do produto com relação à cobertura de algumas doenças pré-existentes. Quer dizer, no desenho desse produto, a pré-existência é ignorada, as carências não existem na medida em que você tem a adesão de todo o quadro funcional da empresa. Há cobertura para doenças crônicas também, quer dizer, a nível de seguros, por exemplo, individuais, não creio que exista nenhum que dê cobertura para esses tipos de doença. Doenças congênitas também têm cobertura dentro desse plano. Não há limite com relação a consultas, tem aqueles, dependendo da desenho do plano, ele pode ser contributário. Aí, nesse caso, né, é uma forma de refrear um pouco essas tendências dos hipocondríacos. Esse mix de cobertura livre de escolha mais funcional nada mais é que a oportunidade de você desenhar o seu plano para uma determinada empresa, facultando o livre escolha para uma determinada camada de extratos da empresa e o plano de referenciamento para os demais. A forma de pagamento, do ponto de vista da empresa, ela pode ser por pré-pagamento ou ainda por administração. Do ponto de vista do plano por administração, dependendo
da natureza, o Sérgio Mota mencionou isso, dependendo da natureza da empresa, daquilo que ela já oferece hoje em termos de atendimento ambulatorial, é, com quase toda certeza, o caminho mais adequado para você oferecer o produto à empresa. E no que diz respeito a esse plano por administração, pode-se ter um percentual sobre aquilo que foi efetivamente gasto, ou ainda a cobrança de um valor per capita em função do número de pessoas seguradas. Tem o mapa da mina, sabe, inclusive, pode inclusive apontar qual aquele funcionário que tem uma tendência a ficar doente com mais frequência, quer dizer, porque o relatório permite esse tipo de identificação. E ainda, dentro do desenho desse plano, você tem a condição de fazer com que o empregado participe dentro dos pequenos da vida, quer dizer, que gosta de ir a médico, que gosta de fazer exame de pouco em pouco tempo, precisa fazer o exame de sangue novo, ver como é que está o colesterol. Então, na medida em que há essa participação, e quem vai definir essa participação é a empresa, você tem então um fator, vamos dizer, para refrear esta tendência. Nós gostaríamos ainda de lembrar com um dado extremamente importante dentro desse contexto de... Pode acender a luz, por favor? Pode apagar isso aqui. Acender a luz, por favor? Um outro aspecto que vale ressaltar, que é extremamente importante, é a cobertura a nível nacional que um determinado plano possa oferecer. Quer dizer, quando você verifica certas empresas que têm unidades fabris, unidades de atendimento em diferentes, poder oferecer esse serviço de uma forma bastante ampla em todo o território nacional é da maior importância. Bom, isso foi de uma forma extremamente rápida. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, no Rio de Janeiro, o Sindicato do Corretor de Seguros do Rio de Janeiro promoveu um curso sobre seguro-saúde que durou 5 dias. Em termos de frequência, foi um sucesso muito grande. E não é num painel que dura 1 hora, 1h30, que nós vamos poder transmitir alguma coisa fundamental do ponto de vista do produto. Eu acho que o que não é demais refrisar, vou lembrar de companhias de seguro. Quer dizer, a verdade é a seguinte: ao longo desses anos em que estivemos todos adormecidos, companhias surgiram e cresceram e fizeram com que esse mercado tivesse a dimensão que tem hoje. E em breve espaço de tempo, não tenhamos dúvida, vai ser maior esse mercado de saúde do que todos os outros ramos de seguros existentes. Então, essa é uma oportunidade. Quem sair na frente vai fazer. Quer dizer, as companhias de seguro têm credibilidade, as companhias de seguro têm interesse em desenvolver esse mercado, mas isso não vai acontecer se vocês não despertarem juntos para essa necessidade. Porque se isso não acontecer, alguém vai fazer por nós. E em sã consciência nós não podemos, olhando aqueles números, deixar que isso aconteça. De modo que a bola está com nós todos. Vamos ver se nós conseguimos chutar em gol. Muito obrigado. Nossa quarta e última exposição tem como tema o papel do corretor de seguros na implantação e manutenção de planos grupais. E ela será do Evandro Carneiro Pereira. O Evandro é corretor de seguros, advogado, administrador de empresas, juiz classista, representante dos empregadores junto ao TRF de São Paulo, ex-diretor da Nacional, do Unibanco e do Comint, que teve como sucessor a IOSP. Atualmente é diretor da Alpes Corretora de Seguros. A palestra do Evandro, neste painel de Seguro-Saúde,
tem muito a ver, no nosso entendimento, pelo menos com a palestra de ontem do Dr. Rogério Tambrandão. A ideia ontem do Rogério é um corretor de seguros, um diretor de uma corretora, administradora de uma carteira de previdência privada. O que a gente esperava do Rogério, que foi plenamente atingido e se espera nesse momento do Evandro, é que ele nos dê a visão do corretor no processo de seguro-saúde. Quer dizer, certamente que é uma ótica invertida da visão do segurador. Essa é a ideia e esse é o tema, ou seja, papel do corretor de seguros na implantação e manutenção de planos grupais. Evandro. Dizer que ele se esqueceu da coisa mais importante. Minha gente, o Bradesco tem um plano de saúde especial para corretores. Eu não estou autorizado a divulgar, não sei se isso aí é uma concessão apenas para aqueles corretores que operam em saúde, mas aqueles que pretendem operar no saúde, pretendem operar com a seguradora dele, procure os seus homens da Bradesco, locais, regionais, que certamente terão uma surpresa muito agradável para vocês. Não cobro nada pelo comercial, viu, Armando? Merchandise. Mas, antes até também de entrar especificamente no plano, no tema, o Molina citou ontem a palestra do Rogério Tambrandão. Foi das palestras mais fluentes, mais tranquilas, mais bonitas que eu tenho visto aí ao longo de toda essa experiência que a gente tem de congressos e de palestras sobre vários temas. E eu gostaria de começar citando exatamente um exemplo citado ontem aqui pelo Rogério Brandão. Rogério citou o exemplo daquele jogador de futebol espanhol que militou muito no futebol argentino, Stefano. Vocês estão vendo que eu não entendo muito de futebol. Mas que ao longo, ele embora não tenha sido nenhum Pelé, nenhum Maradona, foi talvez, quem sabe, o primeiro jogador de futebol que conseguiu ganhar dinheiro e ganhou muito dinheiro com o futebol. E ele, hoje aposentado, ele tem um monumento em sua casa na Espanha, erigido à bola de futebol, com uma frase apenas: "Gracias, vieja", obrigado, velha bolinha de futebol. E o TAM concluiu a sua palestra dizendo que também a Porto Minas deveria, quem sabe, erigir um monumento à previdência privada, dizendo obrigado, velha, porque pelo que ele falou ontem da expansão da Porto Minas, desde o seu início, há cerca de 8 anos atrás, se não me falha a memória, hoje ela tem uma carteira altamente expressiva e altamente rentável, pelo que ele falou. Minha gente, o saúde pode ser também o produto que irá fazer com que cada um de nós erija um monumento em nossa casa lá, dizendo obrigado, saúde. Vocês viram aqui pela palestra do Sérgio, brilhante por sinal, aliás, todos que antecederam foram muito brilhantes, e de certa forma roubaram um pouco aqui da minha carteira, daquilo que eu teria que dizer, mas se por um lado roubar a carteira, por outro ajuda também em citações. Mas o Sérgio, com o brilhantismo dele, nos disse aqui uma série de fatores que poderiam... eu me perdi aqui na hora da citação do Sérgio. Mas, de qualquer forma, eu acho que o saúde, minha gente, sim, é sobre o potencial do mercado. Vocês veem que há um potencial enorme. São 20 mil vendedores aí de medicina de grupo, atuando, tomando na realidade o papel que deveria ser nosso. O canal de distribuição do seguro, falou o Armando aqui em tom de desafio para nós, o canal de distribuição são os corretores de seguros. E eu, segurador até ontem, corretor recente, tenho no seguro saúde alguma coisa como 40% da minha carteira. Eu quase que repito o que disse o TAM ontem. Graças a Deus existe um produto, um bom produto para ser vendido e que a gente pode não só prestar ao nosso segurado um apoio muito grande, muito mais do que o apoio até, minha gente. A gente pode evitar, como foi citado ontem, como foi lembrado aqui também hoje, pode evitar que bandidos comecem a entrar no nosso terreiro. Quer dizer, na hora que nós temos um segurado, que temos o seguro de incêndio, o seguro de transporte, eventualmente o de vida, se a gente não procura colocar também, pelo menos oferecer a ele, mostrar todas as características
do saúde, previdência privada também, nós, de certa forma, estamos nos tornando vulneráveis para que um bandido entre aqui e amanhã implante um seguro de previdência privada, uma consultoria da vida dessas aí. Amanhã resolva também que o seguro de vida ou que o seguro saúde seja por um plano de administração e a gente acaba... Pausa para os nossos comerciais. Dois dos quais se assentam como uma luva também ao seguro-saúde. Ele falava aqui que a previdência privada pode incrementar a produtividade dos executivos, pode renovar o quadro dos executivos, pode viabilizar a ascensão profissional e pode fixar os principais executivos. A primeira e a quarta, o incremento da produtividade do executivo e a fixação dos principais executivos da empresa, eu acho, data máxima venia, para usar um termo aqui do tribunal, melhor do que o seguro, do que a previdência privada. O seguro-saúde pode fazer realmente esse problema, atender a esse problema aqui. Eu acho que um executivo hoje, um grande executivo, quanto é que ganha um executivo realmente expressivo em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre? 80 mil cruzados. Quer dizer, se você oferece a um executivo desse um aumento, digamos, de 10 mil cruzados, ele provavelmente não se sensibilizará em hipótese alguma. Mas se a empresa pagar para ele um plano de saúde de 5 mil cruzados, vai atender, vai dar a ele uma tranquilidade muito grande, porque ele vai saber que ele terá coberto todo o eventual incerto futuro e não sabido, sinistro na área de saúde. Isso é muito importante, isso pode sensibilizá-lo e pode fixá-lo muito mais na empresa. E pode ser um dos fatores muito importantes na hora que um executivo, cantado por uma outra organização, ele só pese bastante. Bom, na minha empresa eu tenho seguro-saúde, é uma tranquilidade para mim e para minha família. Será que lá eu terei isso aí? Ou o contrário também pode acontecer. O salário lá talvez não seja tão vantajoso como esse que eu tenho, mas lá eu tenho o seguro-saúde, eu tenho a previdência privada. Eu tenho um fulcro de benefícios indiretos que me farão certamente decidir por essa outra empresa. Acho então, repito, acredito que o saúde pode representar, sem sombra de dúvida, o melhor dos benefícios indiretos, dos fringe benefits que o executivo pode ter numa grande empresa. Na implantação, o tema aqui é implantação e a manutenção, na implantação do seguro-saúde, também eu cito aqui de novo o Armando Érico Carvalho, alguma coisa que eu vi ontem. É muito importante, gente, para que a gente não tenha o problema na hora do sinistro, na hora que realmente o segurado vai precisar do seguro, que sejam, para usar ontem aqui o TAN, seja restabelecido o equilíbrio, quer dizer, as condições na hora da contratação sejam as mesmas que vigoram na hora do sinistro. Hoje, com essa inflação, com essa espiral inflacionária, e, lamentavelmente, médicos, hospitais, laboratórios, a curva ascensional de seus preços é muito maior que a curva da inflação. Então, por melhor que seja, às vezes, um produto, o preço, o plano que você desenhou na hora e que dá uma cobertura bastante adequada, mas muitas vezes, na hora do sinistro, isso realmente não paga o que o médico cobra, o que o hospital paga. Então, na implantação, é muito importante que haja este cuidado no desenho do plano e na probabilidade de que façamos um plano que possa acompanhar realmente todas as variações da espiral inflacionária. A gente precisa considerar que o saúde vai atender exatamente o executivo. E a outra coisa também que é preciso deixar bem claro, gente, o seguro-saúde não é um produto popular. Na pirâmide hierárquica que o Armando mostrou aqui, vocês viram que o presidente, o vice-presidente, as gerências mais elevadas, basicamente é para esses que o seguro se destina. É um produto caro. Então nós vamos lidar com gente de alto poder
não digo alto poder aquisitivo, mas alto poder de decisão dentro da empresa. É muito importante que ele seja muito bem atendido, porque às vezes é um elemento que tem um poder de transmitir uma imagem positiva ou negativa, seja do produto, seja da seguradora, seja do corretor. Ele tem um poder de transmissão, de convencimento muito grande perante os seus pares. E nesse momento que ele precisa do saúde, normalmente é um momento delicado na vida dele. É um momento que ele financeiramente, que ele psicologicamente, que ele sentimentalmente está abalado. É um momento que ele tem a sua mulher ou seu filho doente, se há um imprevisto, seja um imprevisto por acidente, seja um imprevisto por uma doença súbita qualquer, ele nem sempre está no melhor das suas condições de análise. Então é nesse momento delicado realmente da vida do segurado é que nós vamos atendê-lo. Então é preciso ter o papel do corretor nesse momento aí, é realmente muito importante, de confortá-lo, de tranquilizá-lo, de acalmá-lo, de orientá-lo, de mostrar para ele as coberturas que ele tem, de tranquilizá-lo, de que ele pode ficar na UTI, o tempo é ilimitado, o tempo que ele vai ficar no hospital em termos de cruzados. Ele pode gastar o que for, ele pode ficar 50 dias numa UTI. O prazo, normalmente, nos seguros, dá uma cobertura hospitalar ilimitada, é limitada no tempo, são 90 dias por evento por ano, não é limitado em cruzados. Então, esta tranquilidade é muito importante que a gente transmita, que a gente leve ao segurado para mostrar a ele que o seguro existe e está ali para atendê-lo naquele momento. Essa hora, então, a palavra amiga, a certeza do apoio, o conforto, da segurança, da tranquilidade da cobertura bem feita, é preponderante para que a gente consolide o relacionamento entre corretor e empresa, entre corretor e grupos que a gente eventualmente tenha dentro da empresa. E essa situação individual se extrapola, evidentemente, para o grupo, para a empresa. Uma empresa nada mais é do que o somatório de vários indivíduos. E qualquer insatisfação individual, certamente, na empresa, irá acarretar uma insatisfação da própria empresa. Isso é realmente muito importante. Quer dizer, se você não cuidar realmente de atender o executivo, aquele poder de convencimento que eu me referi agora há pouco, poderá certamente se voltar contra nós e, eventualmente, até perder-se o seguro. A empresa, em momentos que tais, ela age, reage. É realmente muito importante que você tenha muita atenção nessa hora. Ela reage como se ela própria fosse o sujeito passivo desses momentos difíceis. Eu acho que o trato, carinho, a solução pronta e, na medida do possível, favorável do problema, tem que acontecer. Tem que acontecer. A repercussão da ausência de qualquer desses pressupostos é imediata e, certamente, altamente negativa. E quantas vezes vocês sabem como é difícil você conciliar o problema com a solução. As condições da apólice com a ocorrência, o sinistro com a cobertura, o entendimento do segurado com o da companhia. O segurado muitas vezes entende que ele tem uma cobertura determinada, a companhia, pelas suas condições gerais da apólice, por aquelas letrinhas miúdas, diz que não tem cobertura. Então é nesse momento que você precisa entrar, que a presença do corretor na manutenção, então, é muito importante. Bom senso, no caso, tem que prevalecer, e prevalecer sempre, em qualquer relação entre essas partes envolvidas. É necessário, é importante que se evite a formação ou a tendência de se radicalizar de qualquer lado, quer seja do segurado, quer seja dos técnicos da companhia. A eliminação de eventuais radicalismos é básica. Já citei anteriormente o valor da cobertura, que a gente deve ter muito cuidado na manutenção de um plano,
para que esse valor da cobertura acompanhe sempre a espiral inflacionária. O corretor tem que estar permanentemente atento para isso. A atualização, a adequação das coberturas tem que ser constante, acompanhar sempre aquilo que foi contratado anteriormente. Nós precisamos verificar, tomar cuidado com aquilo que hoje é contratado, se amanhã vai se repetir exatamente da mesma forma, sob pena de termos problemas aí. Presença constante no Departamento de Recursos Humanos, atenção para eventuais repercussões negativas que possam ocorrer e os meios de neutralizar tem que ser permanente. Se tudo isso acontecer, nós teremos um grupo satisfeito, a empresa tranquila e a perspectiva de novos negócios sempre presente. São essas as considerações que eu tinha sobre o tema. Muito obrigado, gente. Um aviso do Sérgio Mota. Sérgio Mota avisa que ele produziu um material de comparação entre os diversos tipos de plano e que estará à disposição dos senhores na saída. Se por qualquer razão faltar material, a Secretaria do Congresso amanhã providenciará a reposição. Com o final da palestra do Evandro, nós cumprimos a primeira parte do nosso programa de hoje, que era o de transmitir em pinceladas mais ou menos rápidas e basicamente construir um cenário desse problema de seguro-saúde grupal. Dado o fato de nós termos começado o nosso programa com 1 hora de atraso e temos mais meia hora apenas de programa, também democraticamente resolvemos não dar intervalo para os debates e, sendo assim, a gente passa diretamente aos debates. Para isso, eu convido o nosso moderador, aqui ao meu lado esquerdo, que é o Renato Becharamin, 59 anos, brasileiro, de Curitiba, iniciou suas atividades no mercado de seguros, na Companhia de Seguros Previdência do Sul, em 1950, na área administrativa. Atualmente é diretor-presidente do Líder Clube, entidade fundada em 7 de 5 de 60 e pioneira no lançamento e manutenção das chamadas apólices abertas de seguro de vida em grupo. Exerce atualmente o cargo de diretor-presidente desde o ano de 63 dessa organização. Tem, portanto, 39 anos de experiência na área de seguros, com maior dedicação na área de seguro de pessoas. Com vocês, para coordenar os debates, nosso companheiro Renato. Obrigado. Então, iniciaremos os debates e, aproveitando a situação de ontem, perguntas ao natural. Apenas pedimos que faça a identificação por obséquio. Sim. Meu nome é Wilson Nocama, sou diretor de uma pequena firma de corretagem civil. Falou-se aqui ontem na previdência privada, falou a figura do corretor como bandeirante, bravador, e o intermediário entre a seguradora e o cliente, ou melhor, o consumidor do seguro de saúde da previdência privada. Agora, uma pergunta que muitos vezes colocaram: qual é a remuneração do corretor? Quanto ele ganha? O primeiro passo. E o segundo passo: se amanhã uma companhia de seguro, por uma razão qualquer, técnica, financeira, ela decidir operar no seguro de saúde ou previdência privada, como fica o consumidor desses dois produtos? Só isso. Duas perguntas, portanto. Comissão? Duas perguntas. Comissão e a manutenção. Então. A Comissão do Seguro-Saúde, ela se assemelha muito ao seguro de vida e, evidentemente, vai depender muito do plano que você traça, que você desenha, entendeu? Do quanto até você quer carregar no custo. A sua comissão poderá ser maior ou menor, mas em tese a comissão é de 5% sobre a fatura mensal. E você deve ter aproximadamente de 100% a 150% de agenciamento da primeira fatura. Isso depende de seguradora para seguradora e, evidentemente, do plano que você pretende implantar na empresa. Tá atendido? A segunda pergunta foi sobre se eventual. Bom, minha gente, isso é realmente um risco que nós corremos.
mas eu não quero botar de novo a camisa e o paletó de segurador, mas ainda falando como tal, eu acho que o mercado de seguro tem seriedade. Vocês veem exemplo recente, vamos citar nomes. A Itaú chegou num ponto em que resolveu não brincar mais com esse produto. Ela pura e simplesmente encerrou as atividades de venda, mas ela continua com a carteira, todo o run-off da carteira, até a liquidação dela, entendeu? Ela continua, e veja, eu como corretor, hoje, embora não tenha, porque ela encerrou as suas vendas antes do início das minhas atividades como corretor. Eu não tenho, então, nenhuma produção com a Itaú. Mas, eventualmente, amigos que me procuram e pedem para que, não intermediasse, mas que procurasse resolver algum tipo de sinistro na Itaú. Eu não sei se tem alguém da Itaú presente aqui, mas olha, atendimento nota 10. Eles não têm realmente o menor problema em te atender ao corretor, ao segurado, não, com todas as coberturas, com um atendimento realmente muito bom. Um outro exemplo também recente foi da própria Comint, cujo conglomerado foi liquidado, e a IOSP resolveu também não dar sequência aos planos individuais. A IOSP continua operando os planos empresariais. Mesmo aqueles planos individuais, ela procurou transferir dentro do inteiro acordo de cada segurado para 2 planos de assistência médica. E ela manteve todos os planos empresariais, todos os planos em grupo, com atendimento também muito bom. Nós, a minha corretora, tem uma produção bastante razoável com a IOSP e temos um atendimento muito bom. Não tenho notícia de outras companhias. As demais que operam, a Interamericana, a Cigna, a Generali, ora, é lógico, a Patente, você pode dizer, e o meu segurado, que cumpriu todas as carências, de repente a empresa para, e aí? É um risco. Mas acredito que é um risco muito pequeno. Por exemplos recentes que tivemos no mercado. Só um pouquinho, o doutor Armando vai complementar. Nós temos basicamente dois tipos de produto. Um, aquele produto individual, a venda à pessoa física, e aí eu vou responder especificamente a sua pergunta do ponto de vista daquilo que nós na Bradesco temos. Então, o comissionamento no seguro saúde individual é 100% na primeira, 100% na segunda e 5% de comissão de carteira. No que diz respeito aos planos grupais, a isso em essência, o corretor vai fazer o seu comissionamento. Quer dizer, nós temos um comissionamento básico, de 5%, mas se o corretor encontrar espaço para fazer 10%, a fazer 15%, ele vai fazer. Quer dizer, se ele perceber que tem condições para isso, é uma questão a ser acertada caso a caso. Agora, só estendendo um pouco na questão de seguradora deixar de operar, quer dizer, nós estamos num mercado livre, um mercado de livre competição, onde nós vamos ter fracassos, sucessos. Esse é um ramo de atividade extremamente especializado. Quer dizer, a concorrência, com toda certeza, que já existe, vai aumentar. Então, não há dúvida que na seleção da seguradora, ou enfim, do fornecedor desse tipo de serviço, há que se ter a preocupação com relação a seriedade, estabilidade, tradição, conhecimento, para que se evite problemas futuros. Mas isso acontece com qualquer prestador de serviço. Isso acontece a nível de banco, quer dizer, a nível de quem compra um CDB, compra uma letra de câmbio, compra uma ação de uma companhia. Isso é uma circunstância de um mercado de livre concorrência, onde você vai ter situações de fracasso. Acho que isso aumenta a responsabilidade do corretor com relação à escolha do fornecedor ao seu cliente. Posso complementar uma parte da resposta? Eu vou complementar, ele fez uma pergunta de comissões, está respondida, e fez uma outra pergunta, o que aconteceria com o cliente se essa empresa de seguros, a nível de saúde, deixasse de operar, e idêntica questão o senhor colocou com respeito à previdência privada. Eu acho que o corretor de seguros que trabalha com esse tipo de produto deve ter uma noção técnica deles. O primeiro produto, que é o produto de saúde, ele é um produto desenhado no regime de repartição simples.
e não no regime de capitalização. Portanto, rigorosamente, ele não tem reserva nenhuma. Ele tem apenas uma reservinha administrativa que não cobre riscos. Isso quer dizer que se, por qualquer razão, um segurado sair de uma empresa ou esta empresa deixar de operar naquele segmento específico, o segurado não perde, no caso de saúde, rigorosamente nada, porque ele paga o prêmio do dia para usufruir o benefício naquele dia. Este é o caso do seguro-saúde, principalmente nos casos, nos planos grupais, que são aqueles que nós estamos nos referindo, que nem carência existe. Ele simplesmente imigra de um plano para o outro, rigorosamente, sem nenhum prejuízo. Nos grupais. No caso da previdência privada, admitindo que uma empresa deixe de operar, não estamos admitindo quebra, nada disso, ela, durante o período de composição do benefício, de construção do benefício, já que este foi desenhado no regime de capitalização, foram feitas reservas técnicas que ficaram à disposição da SUSEP com os bens vinculados. Admitindo que, por qualquer razão, a empresa vai deixar de existir, vai liquidar o plano, este segurado tem esta reserva que paga o serviço passado, quer dizer, paga a ele os anos que ele contribuiu, ele, a prêmio único, pode entrar numa outra seguradora, com aquele dinheiro de reserva, ele paga o prêmio único, portanto, ele paga o serviço passado. Estamos falando de empresas de seguro, saúde ou de previdência privada que espontaneamente deixaram de operar. Quer dizer, quando essas empresas têm uma quebra, uma solução de continuidade violenta, pode eventualmente, não obstante tudo isso que eu falei, haver prejuízo. Mas, como? Esta, no caso específico, não deu prejuízo para ninguém. Também para ninguém. Não, o problema da KPM foi isso, que ela tinha um plano de previdência privada, de repente, ela na situação dela no mercado ficou muito ruim, mas ela teve que devolver o dinheiro, não sabia onde estava o dinheiro. É oportuna a sua pergunta, porque a sua pergunta enseja, na resposta, a demonstração de que a lei funcionou, de que o sistema estava harmônico. A KPM tinha plano de repartição e plano de capitalização. E, por acaso, ela estava com as reservas técnicas adequadas, tanto no que se refere ao cálculo, quanto no que se refere à cobertura. A KPM Previdência. Um filhote da KPM, que naquela oportunidade chamava-se KPM Agropecuária ou coisa parecida, quebrou. Quebrou e o passivo era grande. E a massa, o síndico da massa falida tentava envolver o patrimônio da KPM na liquidação da água. E eu digo que a história da KPM demonstrou que a lei é boa e estava harmônica, porque a SUSEP entrou e interviu na KPM. Ao decretar a intervenção, deixou indisponíveis os bens da KPM. Portanto, a massa falida daquela empresa KPM Agropecuária não pôde alcançar os bens da KPM. Esperou-se um tempo até que se resolvesse a massa falida, levantou a intervenção e a KPM ficou absolutamente íntegra. Nenhum participante de plano da KPM sofreu nenhum arranhão, nem na sua reserva e nem no seu benefício. Então, o caso específico da KPM mostra exatamente isso que eu quis lhe demonstrar. Se as reservas forem bem calculadas e convenientemente cobertas, a empresa pode até deixar de operar. Muito obrigado. Da previdência privada? Quem é especialista em previdência? A previdência foi outra. Bom, o senhor doutor, na previdência privada, realmente, o painel foi ontem. Mas ontem não teve pergunta, nem teve debate. Democraticamente, são 3 pessoas. Foi questão de tempo, eu estava presente. Tá, nós vamos fazer o seguinte. Vamos direto de saúde, no final, tá? Doutor Mário Betelli. Eu quero apenas colaborar com você, fazer uma pequena colocação. Eu acho que a dissertação foi perfeita
mas faltou falar, motivar a principal figura para a saúde. Sem o médico não há seguro saúde. Sem o apoiamento da classe médica, sem uma campanha altamente elucidativa à classe médica brasileira da vantagem do seguro-saúde, da necessidade do seguro-saúde na classe médica, nós ficamos com o corretor e as seguradoras sem o consumidor. O que aconteceu até hoje é uma profunda omissão naquele que é a ferramenta da alavancagem da venda do seguro-saúde. É a hora da Codiseg se preparar para conquistar o mais importante segmento de apoiamento ao seguro-saúde, a classe médica. Sem médico não há seguro-saúde. O médico refere a oportunidade do capitalismo e o seguro é uma atividade capitalista e a classe médica repugna a atividade capitalista. Se não houver um trabalho amplo, forte, eficiente e eficaz da FENACOR, da Federação Nacional do Seguro, dos sindicatos e corretores e a amplitude da seguradora entender esta necessidade, até buscando o primeiro artigo que consolida de que o seguro-saúde por decreto-lei 73 é de livre e exclusiva opção, mostrando que o referenciamento é um avanço indevido momentaneamente, uma legislação do seguro que não o permite no decreto-lei, e sim por uma portaria da Superintendência do Seguro, se faz esse avanço que é perfeito, que é necessário, mas fere a lei. Sem isso, nós não chegaremos a vender o seguro-saúde. Esse é o grande detalhe. Bem, aqui para reforçar apenas, já que nós estamos na atividade de corretor também, depois alguns palestrantes podem responder. Efetivamente, o que se ouve do médico é exatamente isso. Tanto é que ele extradula honorários, quando ele percebe que alguém tem seguro, do Bradesco, enfim, ele já extradula, porque ele tem essa intenção, contra o capitalismo, enfim, ele tem. O Mário lembrou muito bem, e aí o Codiseg vai ter que entrar realmente para... Tá? A resposta aí para... Quem quer falar? Quer dizer, o doutor Pedré lembrou bem, porque quando tem que lembrar um pouquinho a história da entrada das seguradoras na área de assistência médica, no seguro-saúde. As seguradoras, na realidade, entraram na área de assistência médica. Tínhamos a Sul América com uma atividade via Sulamed, trabalhando por administração, mas uma atuação restrita. A primeira seguradora a entrar fortemente no mercado de assistência médica, no meu entendimento, foi a Itaú Seguros, em 83, e depois veio o Bradesco, em 84. E naquela ocasião, nós que participamos com o Dr. Vetrelli no lançamento do Saúde Bradesco, a ênfase era centrada exatamente nos fornecedores e no fornecedor principal, que é ele quem demarra todo o processo de assistência médica, que é o médico. Ninguém se interna sem o médico, ninguém faz um exame sem o médico. Então, essa visão, eu acho que muito mais do que técnica, é política de integrar o médico ao sistema da iniciativa privada e da livre escolha do seguro-saúde. Eu acho que é perfeito. Agora, tocando só para cristalizar, a sua pergunta também foi muito oportuna sobre remuneração. O Armando deu um flash do que é remuneração, mas eu só queria cristalizar o seguinte, quer dizer, nós temos com muita frequência o negócio da grande maioria dos corretores de seguro é o seguro de automóvel. Um plano de seguro, saúde individual, remunera pelo menos o que um seguro de automóvel remunera. Vamos cristalizar um exemplo. Qual é o prêmio hoje de um automóvel como o Monza, por exemplo? É alguma coisa como 5 mil cruzados. Tá certo? É alguma coisa como 5 a 6 mil cruzados, o prêmio de seguro. O que é que o corretor recebe? Alguma coisa em torno de 15. Ou seja, nós teríamos uma comissão anual em torno de 800 cruzados. Num plano, como o doutor Armando colocou, em que a angariação chega a 200%, ou seja, você tem num plano familiar de livre escolha, isso custa hoje alguma coisa entre 350 a 400 cruzados por mês. 200% disso
sem contar a comissão de carteira, já bate lá. E vocês têm os clientes de automóvel, que são todos, não há segurado de automóvel que, se colocado frente ao risco de assistência médica e bem colocado, não faça o seguro-saúde. Com uma diferença básica, uma diferença fundamental, que o índice de cancelamento do seguro-saúde é infinitamente menor do que da carteira de automóvel. É uma bola de neve. Eu só queria enfatizar, além da oportunidade do médico, a comissão. Uma pequena, quase um sufismo. É que a facilidade, se eu conseguir o seguro de automóvel, acredito eu, será muito mais fácil, que até guardador de ajuda, do que você conseguir um seguro de saúde. O trabalho do intelectual que vai ter um trabalho, vamos dizer, praticamente, que você tem com o seguro de automóvel, a de Covid, que é insignificante. O seu segurado já existe, ele já é seu segurado, ele já está no seu cadastro. Ele já está no seu cadastro. É o seguinte, eu tive uma vez um argumento com um segurado que me disse que não fazia seguro de vida. Eu perguntei, você faz seguro de automóvel? Disse, faço. Curioso. No complexo econômico da família, o automóvel é aquilo que tem a menor expressão. A sua vida, que é no complexo econômico da família, aquilo que é mais importante, o senhor não faz seguro. E ele acabou fazendo seguro de vida. Então, existe um argumento seguinte para o segurado. Você faz seguro de automóvel porque por uma questão de qualidade, de ter um bem patrimonial, que é um bem patrimonial de menor expressão no complexo econômico da família, e não faz um seguro de saúde, que a saúde é mais importante que o carro, ou o seguro de vida que é mais importante que o carro. Esse tipo que eu estou dizendo, entre a facilidade e a dificuldade. Não estou dizendo que nenhum dos dois seja necessário. Só que sei que você hoje consome um seguro de automóvel, vamos dizer, você não faz praticamente o consumidor de procura. Porque hoje, problema de segurança, de assalto, de roubo, é muito mais fácil você fazer seguro de automóvel. O outro tem assalto, são muito maiores. Quer que eu fale? Tem um corretor ali querendo falar. O moderador é ele. Bom, Seguro de saúde é um seguro que é vendido. E o seguro de automóvel é um seguro comprado. E o corretor, quando não tem a consciência que tem que vender isso, ele está tendo espaço para todo mundo entrar. Então é simplesmente isso. Tá, perfeito. A resposta foi dada à pergunta que era comissionamento e garantia posterior. Essa está respondida, né, companheiro? Tá? Doutor Mário também? Complementar do Petrelli. Ele saiu, agora então não deixa. Depois do governo. Pela ordem, então. Vamos ali? Tá, Paulo. Agora deixa eu marcar aqui que eu vou pela ordem, então. Aqui, o senhor, depois ali, tá? Me ajuda aí, Molina, senão eu me perco. Paulo, então vai. Bem, eu queria prestar um testemunho ao nosso colega aqui e depois fazer uma pergunta ao meu recém-colega Evandro. O testemunho é o seguinte, logo no início... Vocês querem ver? Tá bom. Logo que se lançou o seguro-saúde Itaú, eu sou um segurado do seguro Itaú. Eu sou um segurado do seguro Itaú. Eu, minha mulher, meus filhos e minha irmã que vivia as minhas dispensas. Eu utilizei o seguro Itaú uma vez porque fiz um descolamento de retina e utilizei, fui excelentemente bem atendido. E minha irmã fez uma operação de coração no Beneficência Portuguesa de São Paulo, tudo funcionou tranquilamente. Como corretor de seguros, eu não tenho produção de seguro-saúde na Itaú, porque ela inclusive não tem. Não vende mais. Não tem. Vai começar ali jamais. Mas aqui está o Armando Hélio Carvalho, que é testemunha. Eu venho tentando, como corretor de seguros, fazer o seguro de saúde com o Bradesco e tenho vindo agora mais recentemente tentando fazer com a Sul-América. Mas para a minha orientação, como corretor que quero produzir seguro de saúde, que quero produzir previdência privada, eu quero produzir todas as firmas de seguro, eu quero perguntar ao meu recente colega de 3 anos de corretagem de seguro, que disse que tem 40% da sua carteira de seguro de saúde, se pode me dizer quanto dessa percentagem é decorrente do seguro estipulado por empresa e quanto é decorrente de avaliação de seguro
Individual. Ela é basicamente de empresa. É basicamente de empresa. É basicamente de empresa. O que eu tenho, alguns grupos fechados, e a minha carteira individual, eu poderia até quantificar, talvez não passe de 50, talvez 50. Perfeito, eu diria que 35% é empresa, vai. Pois então, vou dizer uma coisa. O corretor, pessoa física, não tanto, mas especificamente o corretor, pessoa empresa, é muito difícil de fazer a produção de saúde fisicamente. Como é que ele vai ter? Vai ter empregado, avaliação e tal. Vai ter empregado para avaliação. Então eu sou apologista de fazer mala direta, vender seguros de forma maciça. E entendo que as companhias que operam o seguro de saúde deviam criar sistemas que facilitassem, olha bem, a forma de venda por mala direta, porque a pessoa tem um cadastro de 3 mil, 4 mil, até, eu conheço um colega que tem 4 mil carros segurados. Ele não vai mandar procurar cada um desses 4 mil para fazer seguro. Para quem tem um cadastro, tem os endereços, pode botar esse computador e fazer uma mala direta para vender seguro de saúde. Mas o seguro de saúde tem aqueles formulários. Então, a minha proposta é que os seguradores encontrem uma maneira que, através de 3 papéis, um elucidativo, uma carta elucidativa, um outro, uma carta informativa de custo, e um outro, um simples formulário de adesão, que evidentemente nele tivesse as principais cláusulas do seguro e as carências, através disso, com pagamento direto, eles vão tiver seguro. Porque se nós não tivermos isso, nós não vamos poder vender seguro de saúde fisicamente, batendo de porta em porta. A não ser que montemos uma equipe que não vai remunerar. 5 ou 10% não vai remunerar.